com o som, né? O som é muito parecido, porque está usando parte do nome do verbo. Aqui, ó, olha isso. Vou. Uma palavra completamente diferente de ir, né? Ele só não é pior porque a gente conhece ele. Já conhecemos ele. Já usamos todo dia, né? Por isso que ele é familiar para todo mundo. Mas, olha só como é diferente. Outro exemplo aqui é o verbo poder. Poder, né? Nós pensamos, se tirasse as duas últimas letras, né? Ia sobrar pod. Mas olha a primeira conjugação aqui já. Eu posso. Não é eu podo. Eu posso. Eu posso, com 2 S. Né? Ah, mas depois fica pode, poder. Depois fica. Mas aqui não fica. Então, uma das perguntinhas que todo mundo quer também saber, amanhã eu vou falar disso também, vou até anotar aqui, é como saber se um verbo é regular ou irregular, né? Então, para saber isso, simplesmente, assim, ó, pensar no verbo saber, não tem uma regra para isso. Então, o que a gente faz? Como o brasileiro faz, né? Como a gente aprendeu a fazer? A gente conjuga. Ai, professora, mas aí tem que saber a conjugação. Pois é. Então, essa parte não ajuda muito vocês, né? Eu vou dar um exemplo só. Se eu pensar no verbo cantar, por exemplo, sei lá. Vai falar cantar. Será que cantar é regular ou irregular? O que a gente faz para saber? A gente conjuga eu e ele no presente. Então, conjugo eu canto, ele canta. Regular. Por que eu sei que é regular? Porque seguiu as regras dos verbos regulares. Cantar. Tiro as duas últimas letras, sobra cant. Eu canto, ele canta. Regular. Agora, se eu pegasse o verbo poder, será que o verbo poder é regular ou irregular? Tiro as duas últimas letras e vou conjugar. Eu posso. Irregular. Por quê? Não tem raiz aqui, ó. Cadê? A raiz pode não tá aqui, ó. Eu já sei que é o verbo irregular. Então, a gente faz isso. Agora, para o estrangeiro, difícil, né? Conhecer as conjugações, difícil. Se souber, ótimo, algumas, né? Mas, então o que a gente vai fazer? Amanhã, a gente vai ter mais tempo, que amanhã é plantão, eu vou passar um site para vocês, tá? Para consulta. E por que eu vou passar amanhã? Eu faço um suspense, né? Mas não é suspense. É porque eu preciso explicar como usar o site, tá? Não é porque ele é muito complicado, é porque ele tem muita coisa, tá? E aí pode confundir vocês. E a ideia não é confundir, é só auxiliar numa necessidade, né? De eventualmente você vai usar um verbo que você não conhece e você quer ver como é a conjugação daquele verbo. Aí você vai lá e consulta aquele verbo, tá? E para isso, eu preciso explicar sim, porque lá tem muita coisa, muita informação e pode sim confundir o aluno, tá? Então amanhã eu falo disso com vocês também, tá bom? Bom, então percebemos o que aqui? Que os irregulares, eles são praticamente o contrário dos regulares, né? Que os regulares têm raiz e têm terminação própria. Irregulares não têm raiz e não têm terminação própria. Terminação própria seria aquelas terminações todas iguaizinhas, né? Sempre a mesma, não é. Não tem, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar com o verbo ser e estar, né? Os dois verbos de estado, eles são tidos como verbos irregulares, mas eles têm vários usos, como eu já falei, na língua. Eles são diferenciados, né? Porque eles têm bastante utilidade na língua. Usamos para diversas situações e, gramaticalmente falando, diferentes situações, tá? Então, eles têm algumas peculiaridades, algumas coisas assim especiais mesmo. Tem regras especiais, né? Então, gente, o verbo ser e verbo estar tem que ler por aí.
para ver os usos que aparecem. Aqui a gente não consegue mostrar tudo que existe. A gente mostra bastante coisa já, né? Mas a gente não consegue mostrar tudo que existe. Então, quanto mais você ler, encontrar por aí outros usos, você vai entendendo melhor o uso deles, tá? Então, o verbo ser, a gente já trabalhou com ele lá na segunda aula, né? Então, todo mundo já sabe a conjugação, pelo menos no presente dele, tá? Vou falar só um pouquinho dele. Ele é um verbo de estado permanente, né? Tido como um verbo de estado permanente. Então, a gente vai usar de uma forma genérica, assim, né? Para características permanentes, seja de coisas ou de pessoas. Por exemplo, a casa é grande. A casa é grande, ela não está grande, né? A casa é grande. Vamos falar da casa em si. Posso usar o estar por uma casa? Posso, em outra situação, em outro contexto. Sabe quando a pessoa, por exemplo, a pessoa mora numa casa bem grande, a casa é grande, né? A casa construção, tá? A casa construção é grande. E aí tem lá seus 4 filhos, né? Sei lá, tá? Tem cachorro, gato, sei lá. De repente, tudo vai crescendo, tudo vai sair de casa, os cachorros também vão embora, fica sozinho. Nossa, agora essa casa está grande, né? Essa casa está muito grande para mim. Vê como é completamente diferente? Tá? Então, agora a casa está grande porque está vazia, né? Tá? É outro sentido. Não é exatamente a construção. Tem a construção, mas é o ambiente que ficou vazio, né? Então, tá vendo como depende do contexto? Também precisa ler. Eu imploro aqui para vocês lerem. Eu falo todo dia, leiam, 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 leiam. Porque língua, gente, é muito vasto. É muito, assim, tem muita coisa. Tem muitos usos, né? A gente mostra aqui os basiquinhos, né? Tá? Então, vamos lá. Ser para característica permanente. Ele é alto, né? Ele é alto. É uma pessoa alta. Para localização de coisas fixas. Só lembrando vocês, né? Que eu já falei disso na segunda aula. Localização de coisas fixas, como uma rua, uma cidade, uma loja, um posto de gasolina, né? Coisas que são fixas, tá? Tem seus usos próprios, especiais do verbo ser, que a gente já viu alguns também, como cargo, função, profissão, estudante, né? A gente fala que a pessoa é estudante, apesar de ser por um período. Ele é presidente da República. É por um período, mas ele é presidente, porque é uma regra especial. Time de futebol, religião, partido político, tudo a gente usa o verbo ser. Mas a pessoa pode mudar de religião? Pode. E vai continuar dizendo que ela é? Vai. Então, a pessoa é evangélica. No dia seguinte, ela fala, não quero mais ser evangélica, vou ser católica. Me identifico mais agora com o catolicismo. Tá bom. Agora eu sou católica. Nossa, professora, mas não é permanente? A regra básica é, mas tem usos especiais, regras especiais. O time de futebol, né, religião, partido político, que mais tem? Função, cargo. Tem algumas regras assim, especiais, tá? Quando a gente vai falar usa uma frase assim, por exemplo, um pronome definido, né? Fala assim, é importante estudar. É importante. Não está importante. É importante. Por isso que eu falo, tem que ler, né? Porque como é que a gente vai passar aqui todas as possibilidades de utilização desses dois verbos, ser e estar? Não dá, gente, em 4 semanas, tá? Tem muita coisa. Então, leiam, vocês vão se divertir, na verdade. Não é aquela obrigação de, nossa, tem que decorar. Não, vai lendo. Você vai aprendendo de uma forma divertida. Leia o que gosta, né? Não vai ler um assunto chato. Então, se é um assunto que você não gosta, é claro que vai ser ruim. Escolhe um tema que você gosta. Lá na primeira aula tem vários temas. Até para conhecer um pouco mais do Brasil, né? Eu gosto de Vitória Régia. Tem lá na primeira aula. Ayrton Senna.
Ah, professor, eu não quero ler. Então, leia o que você gosta. Escolhe um tema que você goste e leia, tá? Não precisa ler tudo sobre aquilo, mas leia um pouco. Você vai descobrir muita coisa legal sobre o verbo ser e estar. Bom, vamos lá. Agora vamos para as conjugações. Presente do verbo ser, todo mundo já conhece, como eu disse, né? Hoje vocês sabem que não tem terminação própria nos verbos irregulares. Então, o que eu assinalar hoje, ó, em amarelinho, não é terminação própria. É só para chamar a atenção de vocês para alguma situação aqui, tá? Eu sou, ele é e você é, a gente é, nós somos, e eles, elas e vocês são. Muito bem. Bom, como é que a gente sabe que o verbo ser é irregular? Olha a conjugação da primeira pessoa no presente. Sou. Lembra que nos verbos regulares tinha que terminar em o? Então, aqui terminou em ou. Pronto, irregular. É assim que a gente sabe, né? Lembra que nos verbos regulares, a pessoa nós aqui, ó, a primeira pessoa do plural, nós. Presente e passado tinha a mesma conjugação? Falamos no presente, falamos no passado. E agora? Agora mudou tudo. Somos no presente, fomos no passado. Ah, é até parecido, né, professor? Esse som, o som é parecido, mas não é igual. Viu? Então, aquelas regrinhas lá, ó, ficaram lá, né? Pretérito perfeito do verbo ser. Vou usar aqui, ó. Eu, tu, com u, tá? Eu fui. Eu fui. Antes de ser professora, eu já fui vendedora. Antes de ser professora, eu já fui vendedora. Ele, ela e você já foi. Cuidado com isso aqui, tá? Vejo muita gente falando eu fui, eu não fui. Quem foi você, foi ele, foi ela, a gente. Eu fui. Eu fui. Nós fomos, eles foram. Ó, de novo aqui, eu coloco sempre os risquinhos embaixo, ó, assinalo, né? Sublinho a sílaba forte, a sílaba tônica, tá? Sílaba forte. Para vocês saberem onde é que fala forte. E tem ainda palavras, ou vão aparecer palavras com AM no final? O verbo tem muito isso, tá? Porque o M é o plural, lembra? Então, foram. A sílaba forte está aqui, termina com M. Se a sílaba forte está lá no final, aí o som de O é O de verdade. Mas quando ela está aqui no começo, é sempre um M, tá? Foram. Pretérito imperfeito. Quando eu tinha 7 anos, eu era uma criança. Ele, ela e você também era, a gente também era. Nós éramos e eles eram. Eram. Ó, de novo a M aqui, ó. Eram. Tá. Futuro. Lembra do futuro? Estudar o futuro? Decorar o futuro no chuveiro? Tomando banho? Era para ter decorado o futuro. Olha o futuro, minha gente. Nome do verbo. Ser. E aí, o que a gente faz? As mesmas terminações que a gente estudou ontem. Igualzinho. Nossa, professora, não mudou nada, né? Não mudou nada. É o único que não mudou nada.